Nos dias 22 a 27 de novembro de 1910, o recém-nascido Brasil é acometido com uma rebelião na Marinha contra os castigos físicos em marinheiros de baixa patenta, com uso de chibatas, tiras de couro compridas que são feitas para punições corporais. Com isso, aconteceu a Revolta da Chibata, tema da aula desse grupo. Com os antecedentes da revolta, a Marinha tinha uma hierarquia sobre suas patentes. O branco oligarco sempre acima do negro pobre, onde esse negro sofria punições e restrições sobre sua vida. Mesmo após grandes eventos como a abolição da escravatura e a proclamação da República, a Marinha instituiu o Decreto de número 328, de 12 de abril de 1890, que se enquadrava aos marujos negros que tinham sua indisciplinariedade. O decreto dizia: para as faltas leves, prisão e ferro, na solitária, a pão e água. Para as faltas leves repetidas, idem por 6 dias. Para as faltas graves, 25 chibatadas. Normalmente esse número era sempre inserido, mesmo escrito. O grande nome dessa revolta foi João Cândido Felisberto, o famoso Almirante Negro. Ele iniciou a sua história na Inglaterra em contato com os ingleses marujos que o influenciaram a lutar por melhores condições de vida e de trabalho na Marinha Brasileira. Quando ele retornou ao Brasil, ele criou um comitê clandestino para organizar a revolta no dia 25 de novembro de 1910, 2 dias depois da posse do presidente Hermes da Fonseca, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Além das inspirações estrangeiras, João Cândido percebeu que havia uma permanência da mentalidade escravocrata na oficialidade da Marinha, onde o motivou ainda mais a lutar pelos direitos e reconhecimentos dos marujos. O estopim da revolta foi em 16 de novembro de 1910, quando Marcelino Rodrigues Menezes foi chibatado 250 vezes. Enquanto era chibatado, Marcelino desmaiou, porém, lhe foi negado o tratamento médico e os castigos continuaram. Com isso, os marujos ao redor resolveram prosseguir com o plano do comitê clandestino. No dia 22 de novembro, ao chegarem à Baía de Guanabara, liderados por João Cândido, escreveram uma carta ao governo, exigindo o fim dos castigos, o aumento dos salários, expulsão dos oficiais que abusavam do poder e anistia a todos os revoltosos presentes. Além das exigências, o Almirante Negro alinhou embarcações poderosas na Bahia por causa de Hermes negar as exigências dos revoltosos. O Rio de Janeiro seria bombardeado. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a Marinha nos dá e até então não nos chegou. Rompemos o negro velho que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo ao seu bordo prisioneiros todos os oficiais, quais têm sido os causadores da nossa Marinha Brasileira.
não ser grandiosa porque durante 20 anos da República ainda não foi o bastante para tratarmos com os cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça nós, marinheiros brasileiros, possuirmos os direitos sagrados que a lei da República nos facilita, acabando com as desordens, nos dando outros benefícios que venham engrandecer a Marinha Brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes de servir a nação brasileira, reformar o Código Moral e vergonhoso que nos rege a fim de que desapareça a chibata. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandarmos a resposta satisfatória sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo de São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Marinheiros. Naquele cenário, os ricos fugiram e os mais pobres ansiavam pela resposta do presidente e como aquela tensão iria terminar. No dia 26 de novembro, o presidente Hermes da Fonseca declarou a cooperação com os rebeldes, onde aboliu os castigos físicos. No dia seguinte, as armas foram dispostas e as marcações foram entregues, confirmando assim a mentira do presidente. Os marinheiros envolvidos na revolta foram expulsos, presos e alguns até mortos. Além disso, uma semana depois, ocorreu uma segunda revolta na Marinha, na qual não tinha nada a ver com o acontecido da revolta da Chibata no dia 22 de novembro de 1910. Porém, o presidente Hermes da Fonseca decidiu decretar a prisão de João Cândido e os seus envolvidos, os mais 16, ou seja, todos os 17 envolvidos, incluindo João Cândido, foram à Ilha das Cobras. Em torno de 2.000 foram expulsos da Marinha, 16 foram mortos na Ilha das Cobras e mais de 200 foram mortos e feridos. Mesmo sendo preso e levado para as Ilhas das Cobras, ele passou fome lá e ainda foi chamado de louco, mas João Cândido mostrou que era uma grande inspiração para lutar contra os direitos humanos. Ele viveu até seus 89 anos e um vendedor de peixe. Mostrou que, além disso tudo, porém, com toda certeza, ele foi um homem que aboliu a chibata na Marinha Brasileira. Mesmo sem os projetos sociais e econômicos, a revolta da chibata foi um dos importantes eventos da Primeira República, pois revolucionou as condições de vida nas embarcações marinha brasileira e aboliu a visão escravocrata nesse local de trabalho. Tendo legado, a revolta foi homenageada e relembrada várias vezes ao longo da história. Uma delas foi em 1970, na ditadura militar, onde a revolta voltou a bailar com a música Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldair Blanc, no estilo samba enredo, que homenageava João Cândido. Em 2007, uma estátua do Almirante Negro foi inaugurada no Museu da República. Já em 2012, a novela da Rede Globo, Lado a Lado, retratou a revolta da chibata, onde Zé Maria, interpretado por Lázaro Ramos, fazia essa homenagem para ele. Mas antes disso, eu vou arrancar cada pedacinho do teu lombo negro com uma chibata nova. Lamento discordar, senhor, mas nenhum homem que esteja a bordo de qualquer navio da Marinha Brasileira, seja lá qual for sua patente, poderá sofrer castigos físicos. Era lei, agora é fato. O governo acatou todas as nossas exigências, inclusive a anistia para os revoltosos. Mais uma vitória da Marinha do Brasil. Impossível! A Marinha não acata ordens, a Marinha dá a ordem. E estamos todos aguardando as suas, senhor. Foi uma honra servir sob seu comando na missão para a Inglaterra. E agora estamos prontos para as novas ordens, senhor. É meu dever informar que todas as suas armas foram recolhidas. Todas essas e outras menções ao acontecido nos faz refletir que mesmo em cenários injustos e com a permanência da mentalidade racista,
houve uma luta pelos direitos humanos, independentemente de cor e patente. E num cenário não apenas de Marinha e do Exército Brasileiro, mas no cenário contra lutas racistas, João Cândido afirmou: não podemos mais suportar a escravidão e a falta de proteção que a pátria nos dá.